Olá, boa noite. Boa noite, galera. Tudo bem? Como vocês estão? Que saudade de fazer live com a galera por aqui. Que bom. Que bom que vocês estão chegando. Fazia um tempinho, hein, que a gente não fazia uma live por aqui. Vamos lá, tem uma semana intensa agora de lives. A semana inteira da nossa carreira 2.0. Esperar aí o nosso parceiro coach Alex entrar aí também. Pedir para entrar. Que bom ter vocês aqui. Estou muito feliz. Muito feliz. A gente falou que ia fazer no YouTube. Aí a gente do nada mudou de ideia para fazer aqui. Porque primeiro a gente vai aquecer vocês aqui. Tem muita surpresa pela frente. Esse mês de novembro é um mês muito legal, muito diferente. Tem várias novidades para aparecer aí. A gente está criando um monte de coisa diferente, um monte de coisa nova para vocês, tá bom? Então, enquanto isso, enquanto a galera tá chegando aqui, chama o pessoal, já sabe, né? Clica aí no aviãozinho, chama 5 pessoas, isso mesmo, chama 5 pessoas e desce o dedo nesse coraçãozinho aí pra gente poder fazer uma live bem cheia de gente aqui e construir um conteúdo, construir um conhecimento bem bacana para vocês, tá bom? Vamos lá. Chama aí a galera. Ô, minha amiga Jussiara aí também, tudo bem? Que bom, galera chegando aí. Que bom, que bom. Bom ver vocês aqui. Vai chamando aí a galera. Cadê você, Alex? Vamos lá. Pede para entrar. Olha aí a Rainara também, tá aí. Pessoal chegando aí, Gustavo. Isso aí, vamos chegando, vamos chegando. Paola, acabou de ter aula na Uniscott agora de língua portuguesa, né? Nossa, 15ª aula de língua portuguesa lá na Uniscott, hein? Quem diria, 15 aulas lá dentro já tem um curso de português lá dentro. Olha aí o Bartolomeu, que bom, que bom, que bom. Galera sempre fiel aí, Catarina, Isabelle, que bom ter vocês aqui. Espero que vocês aí da Uniscott, espero que vocês, né, assistiram a aula aí também lá hoje de português. Ontem teve italiano. Amanhã a aula é minha, hein? Olha aí, Fran, tudo bem? Atendendo a pedidos aí, amanhã a aula vai ser minha. Nós vamos fazer situações dinâmicas de bordo. Isso mesmo. Dinâmicas de grupo lá dentro da Uniscott. Mas hoje nós vamos falar de carreira. Vamos lá. Cadê você, Alex? Onde você está? Pede aí para entrar, Alex. Temos que achar aí o Alex para ele poder fazer parte aqui conosco. Cadê ele? Cadê ele? Senão vai virar um monólogo. Precisamos fazer um diálogo, né? Isso aí, galera. Desce o dedo nesse coraçãozinho aí e desce o dedo. A aula maravilhosa da Carol, como sempre, né? Como sempre, a aula da Carol é maravilhosa. Sou suspeito em falar dela. Cadê nosso amigo Alex? Cadê ele? Cadê ele? Pesquisar. Onde ele tá? Oi, Fran, tudo bem? Que bom que você tá aí. Cadê você, Alex? Cadê o Alex? Cadê o parceiro? Não tá conseguindo pedir pra entrar? Vamos lá, eu tenho que achar ele. Oi, Anne, tudo bem? Adassá também, Pablito. Que bom que vocês estão aí, Ricardo. Vai chamando a galera aí, pessoal. Vai chamando a galera aí. Eu tô num cenário diferente aqui, não tô em casa, tô aqui em Curitiba, tô aqui no hotel. Tô voltando pra casa amanhã só, mas não ia deixar de fazer a live com vocês, não é isso? Vamos lá. Cadê o meu amigo Alex? Se ele não vier, a gente conversa sozinho, não tem problema. Cadê você, Alex? Cadê? Talvez tá pedindo pra entrar várias pessoas juntos, né? Eu não tô vendo ele aqui. Não estou vendo ele aqui. Cadê ele? Não chegou. É, isso aí, vamos lá. Não apareceu aqui ainda o pedido dele. Vamos lá, vamos esperar mais um minutinho. Acabei de falar com ele agora no WhatsApp. Será que ele infartou? Cadê a Amanda? Tá aí também. Ramalho, Adriele, Jamila. Quanta gente, hein? Olha, minha amiga Patrícia Gonzaga, que legal. Quanto tempo que a gente não se fala, né, amiga? Que bom. Vamos lá. Cadê você, seu Alex Washington? Ué? Você assiste os vídeos do English for Free? Sim.
Sim, assisto sim. Chama todo mundo aí, o Alex aí. Vamos lá, manda mensagem no privado dele lá no particular, no WhatsApp pra ele. Acabei de falar com ele agora, tem 3 minutos que eu falei com ele. Cadê ele? Eita, nós. Será que eu vou ter que chamar ele no WhatsApp aqui? Pera aí, vamos lá. Segura aí, vai fechar a câmera aqui um pouquinho que eu vou chamar ele no WhatsApp aqui. Pera aí. Aqui, pausou. Vamos ver se ele apareceu aí. Então, galera, o Banco de Seleção Presencial precisa voltar. Precisa voltar, mas a galera tá com medo ainda, né, de tudo isso, né? Eu lancei umas datas aí em setembro, mas a galera não se mexeu para se inscrever. Quem sabe agora na primeira semana de dezembro eu faça um em São Paulo e um no Rio. Bem provável que eu lance 2 datas aí em dezembro. Quem quer fazer um banco de seleção presencial em São Paulo e no Rio de Janeiro? São 2 cidades que a gente tem mais quórum aí, né? Se vocês falar que querem fazer, eu marco uma data. Senão a gente volta só ano que vem mesmo, né? Enquanto isso, a gente vai ajudando vocês aqui online. Cadê você, seu Alex? Você não respondeu nem o WhatsApp. Acabei de falar com ele aqui. Será que a internet dele deu pau lá? Mas tudo bem, já já ele deve aparecer aí. Olha aí a Vivian. A galera tá chegando aí, ó. Tem 30 pessoas aí, ó. 30 pessoas. Chama mais gente aí. Nós vamos falar sobre carreira essa semana. Carreira. Enquanto ele não chega aí, vamos conversando aqui um pouco. Quando a gente fala de carreira, vamos separar um pouco, vamos entender um pouco qual é a ideia das lives. Essa live aqui, essa semana inteira, hoje é terça, né? Então, terça, quarta, quinta e sexta, nós vamos falar de carreira, beleza? Vamos falar de carreira. Scott, mas e a Uniscott? A Uniscott é outra coisa. A Uniscott é um programa de recorrência, para você fazer aula todos os dias, para você se manter atualizado, para você ir aprendendo aquelas coisas que você tem dificuldade. Tem muita gente aí fazendo Uniscott, são mais de 150 alunos aí fazendo Uniscott e tá bem legal. Meu amigo Luciano entrou aí também, que bom. E a gente pretende aí fechar o ano aí com 200 alunos matriculados na Uniscott. Se Deus quiser, a gente vai bater essa meta. E é claro que é tudo um plantio, né? Nós estamos plantando, né? Então essa galera, quando tiver seleção lá na frente, não tenho dúvida que vai ter resultados fantásticos. Não tenho dúvida que vai ter resultados fantásticos. Porque todo dia estudando um pouquinho, né? Vai ter resultados aí com certeza. E você que não é Uniscott ainda, pensa bem se já não vale a pena você cair para dentro e estudar junto com a gente, tá bom? A Uniscott, o valor dela é o mesmo desde que começou, R$ 49,90. Uma pizza e uma Coca-Cola por mês, você paga 20 aulas ao vivo, mais 300 aulas na plataforma lá dentro. Beleza? Vamos lá, muita gente entrando aí. E hoje nós vamos falar essa semana de carreira. Por que a gente trouxe esse tema, né? Porque aconteceu alguma coisa com ele lá, porque ele acabou de falar comigo agora e não tá entrando aí. Mas tudo bem, vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo, né? Vamos falar de carreira e vocês vão ajudar eu, né? Vão interagir comigo aqui em relação ao tema de hoje, né? Primeira pergunta, né? Escreve aí pra gente no bate-papo, né? Escreve aí no bate-papo primeiro. Quem é aluno Uniscott? Coloca eu sou Uniscott, pra gente ver qual a quantidade de vocês que é Uniscott e qual a quantidade que não é ainda. Escreve aí no bate-papo. Eu sou Uniscott. Aí, o Alex pediu pra entrar. Que bom. Até que enfim, Alex. Vamos aceitar ele aqui, ó. Eu sei que o cara ia me deixar sozinho aqui, pô. Cadê ele aqui? Vamos lá. Aí, achei. Pronto. Ih, não tá pegando. Ih, Alex, tá com algum problema. Não tá aceitando chamar. Solicitação para você. Vamos ver se você aceita aí, Alex. Ah, agora foi. Vamos lá. E aí, O que tudo bem? aconteceu, Boa bicho? O que noite. aconteceu? Não tava aparecendo pra mim você online, eu até te mandei no WhatsApp, não Ai, aparecia que nada. louco. Que louco, eu entrei 8 horas em ponto. Coisas da internet. É? Mas muito Tudo bem. bem, Scott? Boa Tudo, noite, pessoal, tudo bem? tudo. Tava perguntando pra galera aqui, quem já tá trabalhando conosco, quem já é nosso aluno, muitos te conhecem, que você também é professor lá dentro da Uniscott, né? Que bom. E aí eu tava querendo fazer uma enquete com eles agora para começar, né? O que fez eles virem aqui ouvir a gente falar sobre carreira, né? O que despertou neles? Quero que vocês escrevam aí.
por que vocês vieram aqui, né? Estão dispostos a passar 4 noites conosco para ouvir a gente falar de carreira. Escreve aí pra gente o que vocês esperam aqui da gente nessas nossas 4 horas, que não são 4 horas, depois eles vão saber disso, né, Alex? Mas Sim, sim. metaforicamente são 4 horas, né? E o que fez eles entrarem aqui, essas 30 almas maravilhosas, querer entender um pouco mais sobre carreira? Olha aí, aprendizado, conhecimento. Mas o que é carreira mesmo, hein? O pessoal tem muita... Né? A gente tem que entender primeiro, antes da gente começar a falar sobre carreira, a gente precisa entender o que é uma carreira, né, Alex? Com certeza, Scott. Primeiramente, boa noite pessoal que está me cumprimentando aqui pelos comentários. Sejam muito bem-vindos. Realmente, como o Scott falou, são 4 horas, talvez sejam 4 horas para começar algo maravilhoso. E, bom, tem surpresas boas aí para quem estiver acompanhando com a gente até sexta-feira. A gente trouxe esse tema de carreira por várias questões, conversando com o Scott. Primeiro que nos trabalhos que eu tenho feito com as empresas hoje, grande parte das empresas, elas me convidam, elas me chamam para fazer trabalhos sobre saúde emocional, falar um pouquinho de estresse, falar um pouquinho sobre, sabe, de repente a pessoa encontrar uma motivação com ela mesma, dela conseguir entender como que ela pode lidar com o ambiente de trabalho. E, bom, sobre essa situação de tantas coisas acontecendo, a gente achou que seria legal agora, diferente um pouquinho, né? Quem me segue sabe que eu sou mais da área de autoconhecimento, né? Eu me formei como coach, de certa forma, para trabalhar como carreira, mas aí, olha como é interessante. Eu fiz a formação, falei, eu quero trabalhar como coach de negócio, business coach. E aí eu conheci uma informação, minha primeira formação, que na época foi algo assim, que para mim foi uma novidade, sabe? Quando você ouve aquilo que... Bom, hoje parece tão óbvio, mas fez assim, puf, expandiu a mente. Eu ouvi uma frase que dizia assim, as empresas são as pessoas. Eu falei, caramba, como é muito louco, eu nunca tinha parado para reparar que realmente as empresas são as pessoas. Então, se as empresas são as pessoas e eu quero ser coach de empresas, eu preciso entender de pessoas. Então, nesse momento, eu acabei direcionando a minha carreira a aprofundar o máximo possível nas ciências do autoconhecimento, programação neurolinguística, inteligência emocional, enfim. E, de repente, agora é um momento da gente falar sobre carreira, né? Sobre um todo. Como o Scott bem colocou, isso é muito amplo. Quando a gente para pensar em carreira, nossa, tem muita coisa para a gente conversar. Eu acredito que esses próximos encontros que virão pela frente, para você que quer desenvolver a tua carreira, tá? Com certeza você vai encontrar informações assim, muito importantes que vão te ajudar. Principalmente na visão que você tem sobre o trabalho. Então, quando a gente fala de carreira, né? Nós temos alguns... Vamos começar a separar um pouco, né? Para a gente entender como é que vai ser a nossa dinâmica aqui. Mas antes da gente começar a falar, vamos para aquela tradicional bombardeada na internet para a gente subir de 30 para dobrar para 60 pessoas. Então, essas 30 pessoas precisam clicar agora no aviãozinho e marcar 3 pessoas. 30 pessoas marcam 3 pessoas. 3 pessoas novas aqui, dá aquele funil e a gente dobra a quantidade de pessoas que vão entender sobre carreira. Outra coisa que eu sempre falo, não sei se todo mundo já sabe, mas vale a pena a gente reforçar. Tanto o Instagram quanto o YouTube, o que está por trás de tudo isso que a gente está fazendo aqui são algoritmos. E algoritmo é o que ele entende. Como que o algoritmo entende que você gosta desses conteúdos? Como que o Instagram ou o YouTube entende que você precisa ser notificado de mais coisas do que teu interesse? Quando você, no caso do Instagram aqui, você desce o dedo nesse coraçãozinho e você clica no compartilhar e você comenta. É um tripé. Você precisa fazer 3 coisas. Você precisa clicar no aviãozinho, você precisa descer o dedo nesse coraçãozinho e comentar também. Quando você faz as 3 coisas, é como se o algoritmo falasse, esse é o cara. Toda vez que aparecer uma coisa bacana, eu vou te dar um presente e vou te avisar. Isso aí é válido para o YouTube e para o Instagram. Então, dessa rafa, vamos chamar mais gente. E quando a gente fala de carreira, Alex, a gente pode entender alguns níveis de carreira. O primeiro deles, que eu acho que a gente talvez hoje vai tocar um pouco mais nesse assunto, é a primeira carreira. É o começo, né? É o início de tudo. É o teu primeiro emprego, a tua primeira empresa, é a tua primeira experiência, a tua primeira vivência. É aquela que você tem que ser ensinado a tudo, que você não tem experiências anteriores. E aí, quando você fala assim, pô, mas eu já tenho experiências anteriores. Sim, mas se por algum motivo você mudar de nicho, é uma carreira começando do zero de novo. Eu vou dar o meu exemplo. Eu já tinha 10 anos no mundo metalúrgico, né? Quem conhece minha história sabe que eu comecei como office boy,
fui aprendiz de Senai, fui metalúrgico, cheguei a ser gerente de uma empresa metalúrgica e do nada eu caí de paraquedas na aviação e comecei uma nova carreira de carregador de mala. E aí fui agente de aeroporto, supervisor de aeroporto, instrutor de comissário, coordenador, até me tornar CEO da Melhorando Pessoas. Então, que foi uma nova carreira também quando eu assumi a Melhorando. Então, a qualquer momento, independente da nossa idade, a gente pode iniciar uma nova carreira. Basta você começar a fazer um trabalho que você não entende, que você não tem experiência. Você vai precisar de mentores, de professores, de instrutores. Aí tem um outro tipo de carreira, que é aquela carreira onde você já está estabilizado, que você já está no seu cargo, e aí você quer uma promoção. Você vislumbra ser promovido nessa carreira. Quais são as técnicas, quais são as táticas, quais são as habilidades, quais são os skills, né, que a gente precisa ter para ser promovido numa carreira XYZ. E aí tem um outro terceiro tipo, depois o Alex pode até completar e me corrigir, se eu estiver falando besteira aqui. O terceiro tipo é quando você quer fazer uma transição de carreira. Você tem uma carreira e você quer mudar de carreira, você quer mudar de nicho. No caso, muitas pessoas que nos seguem aqui, muitas delas querem ir para lá da aviação. Então ela está fazendo uma transição de carreira. E aí muitas vezes ela acha que ela tem que chutar o balde, largar tudo e se jogar de cabeça na outra. Não, dá para fazer uma transição equilibrando. É isso que a gente vai falar isso aqui esses dias, Alex. É isso mesmo, Scott. Na verdade, quando a gente começa a pensar em carreira, a primeira coisa mais importante, eu brinco assim que eu mesmo atuando como coach de relacionamentos durante esses últimos anos, eu acabei gerando resultados de carreira por tabela, né? Porque se você parar para pensar, a primeira coisa é o que significa essa palavra carreira na sua vida, né? O que significa carreira, né? Por que você precisa desenvolver uma carreira? Por que você traz isso? Eu acho que a gente tem que voltar aqui ao começo de tudo. Ao começo, talvez, ao final da sua fase da infância, pré-adolescência, adolescência, ali onde você começou realmente a perceber que era o momento de entrar para uma carreira. Bom, com certeza você devia ter sonhos, você deve ter sonhos, você deve ter objetivos, você realmente observou que a carreira ela viria sim para completar algo importante, para te dar uma função que você tivesse satisfação em exercer, mas ela também seria um recurso ao qual você, através dele, cresceria, vamos dizer assim, no que se refere à questão mais até material mesmo, em termos de bens, um bom salário, uma boa vida, mais tranquilidade, estabilidade. A carreira ela nos traz tudo isso. A gente tem uma frase muito poderosa que diz assim, é no trabalho que se encontram as oportunidades. Isso é verdade. Só que eu tenho que observar muito bem o que eu vejo como trabalho. Porque todos vocês, com certeza, que atuam em empresas hoje, conhecem pessoas que estão desmotivadas, conhecem pessoas que não estão entregando o melhor, conhecem pessoas que realmente, de alguma forma, elas estagnaram a sua carreira e grande parte destas pessoas projetam essa estagnação na empresa em que elas estão. Elas não conseguem compreender que, primeiro, se a gente for falar do estágio 1, Scott, que você trouxe aqui a questão do início, muitas pessoas seguem a carreira e a pergunta que elas se fazem para começar uma carreira, às vezes não é a pergunta mais, vamos dizer assim, eficiente. Porque tem duas perguntas que você pode fazer para você antes de iniciar uma função, né? O que eu adoraria fazer? O que naturalmente as minhas competências, o meu campo já direciona. Por exemplo, eu sou uma pessoa que adoro falar com pessoas, né? Eu brinco com as pessoas que quando eu estava já na Gol nos últimos tempos, já estava um pouco difícil, não pela Gol, porque lá eu trabalhava no setor técnico. O meu setor lá era um setor que não é para você ficar usando muita criatividade, é para você ir lá e cumprir processos. Mas o meu perfil é um perfil dinâmico. Eu gosto disso, eu gosto de estar conversando com pessoas, de fazer. Olha, o mais desafiador desse movimento todo da pandemia, dessas aulas, é que eu tenho que ficar parado sentado. Porque quando eu estou em aula, No em final da sua auditório, eu estou me carreira, os aviãozinhos movimentando. da Gol decolavam até torto, assim, né? Tá torto, né, cara? Porque era muito difícil manter o foco ali. Então, se eu faço a pergunta, o que eu mais gosto? Bom, eu tenho, de repente, esse lado de pessoas e tal. Putz, eu tô querendo começar uma carreira. De repente vai ser importante. Você vai ter muito mais chances de começar uma carreira e já ter, vamos dizer assim, um certo sucesso se você for uma área de atendimento ao cliente. Do que se você for, de repente, para uma área contábil, que você tem que trabalhar com números, planilhas. Não é que você não pode fazer, você até vai fazer, mas não é o mesmo sentimento. E aí tem a outra pergunta, que é a pergunta que não é tão boa, que é onde que eu vou ganhar mais? Essa aqui é o erro de grande parte das pessoas.
Ah, então engenharia está pagando bem. O cara não tem nada a ver com engenharia, ele é da área de psicologia, mas ele vai fazer engenharia porque está dando bem. A faculdade é chata, é muito difícil, ele Esse não é um se dos sente. motivos que as pessoas escolhem a primeira faculdade e trocam. 90% das pessoas trocam a primeira faculdade porque não se enquadram Isso. ou vão por influência familiar, porque o pai tinha lá uma influência da advocacia, da medicina, da engenharia, e aí vão por influência, ou realmente por isso você está falando do salário, ou porque alguém falou que de repente é legal, seus amigos foram, seus primos foram, e aí depois leva-se alguns anos para descobrir que desperdiçou, além do dinheiro, o tempo, né, preciosíssimo. Sim, totalmente, Scott, porque quando a gente para pensar Vamos fazer uma numa enquete, visão um pouco vamos fazer mais enquete com o profunda, pessoal aqui, Alex? Vamos só você pode continua aí. fazer. Galera, escreve pra gente aqui, comenta pra gente. Quem é que tentou uma faculdade e parou no meio do caminho porque percebeu que não era isso e desistiu? Ou quantas faculdades você já começou e desistiu porque você descobriu no caminho que não era isso? Enquanto isso, o Alex continua aí. A galera vai escrever. A gente tem que observar primeiro uma coisa. Hoje as regras de trabalho elas têm mudado muito. Tá? Se a gente observar de 10 anos para cá, com a expansão da internet, tudo que tem acontecido, hoje as regras, algumas das regras dentro do mercado de trabalho elas são totalmente diferentes, tá? Porque primeiramente hoje você deve observar que o mercado ele não te valoriza pela sua importância, ele te valoriza pela tua raridade. Então, vou fazer, de repente, uma faculdade de engenharia, de medicina, profissões que são mais conceituadas em termos de ganhos. Isso não quer dizer que você saia com o título de médico ou título de engenheiro que você vai ter um posicionamento no mercado. Porque você deve se lembrar que você vai se formar com talvez mais 50, 100 pessoas, e isso é só a sua faculdade. Então, ou seja, vamos pensar que de uma vez só teve ali 1.000 engenheiros novos no mercado. Então, bom, o mercado entende que já tem engenheiros disponíveis. Agora, o que o mercado está procurando? Bons engenheiros. Então, é aqui que faz a diferença. Porque quando você começa, e aí acho que conecta com o processo que eu trouxe para vocês, de o porquê que eu fui para o autoconhecimento, fui para relacionamentos antes de chegar na carreira, é porque quando você desenvolve esse autoconhecimento, você começa a ver, ter uma visão diferenciada do trabalho. Primeiro, o trabalho ele passa nesse momento agora a não ser algo que você faz à parte da sua vida. Ele passa a ser uma expressão de você mesmo. Isso mesmo, o seu trabalho é uma expressão de você mesmo. Tem uma frase que é interessante que ela diz assim, a câmera retrata por fora, mas o trabalho retrata por dentro. Por que o trabalho retrata por dentro? Porque é no ambiente de trabalho, no contato do dia a dia, que você sente os valores que as pessoas têm ou até mesmo que você coloca. Então eu falo que eu sou uma pessoa que gosta de fazer as coisas direito, que eu gosto de entregar tudo muito bem feito, mas de repente no trabalho eu faço mais ou menos. Sei lá, tem uma série de questões que a gente começa a observar. Quando eu entendo que o trabalho ele é uma expressão de quem eu sou, naturalmente eu vou condicionar o meu trabalho a desenvolver habilidades. Então vamos pensar que se você já vai por esta linha, já vai ficar um pouco mais fácil, entre aspas, fácil, tá um pouco mais leve seria a palavra, de você conseguir concluir a tua faculdade. Porque isso vai influenciar até na forma que você faz a faculdade. Se você parar para observar hoje, grande parte das pessoas elas vão fazer uma faculdade com a mentalidade apenas de aluno. Mas e se eu conseguisse mudar essa mentalidade? Hoje eu sou coach, por exemplo. Eu atuo com desenvolvimento comportamental, atuo com treinamento. Se eu for fazer uma faculdade, por exemplo, hoje, de repente eu vou fazer psicologia. Claro que eu entendo minha condição de aluno, de alguém que está aprendendo. Mas, ao mesmo tempo, a minha vontade de aprender é muito grande. Então, eu usaria meus professores hoje como consultores. Eu saberia que ao estar no campo da faculdade, durante o meu período de faculdade, seria a melhor oportunidade de eu gerar um network, de eu apresentar resultado. Eu não vou esperar terminar a faculdade para ter o sentimento de que agora eu sou um psicólogo. Eu vou ter o sentimento que eu sou um psicólogo em formação, a todo tempo, já atuando. Mas por que que hoje em dia a gente vê, podemos dizer talvez 90% das pessoas, elas vivem a faculdade, os 4 anos, 5 anos, ou mesmo os tecnólogos de 2 anos, e ela está imerso nesse mundo aluno e ela não consegue perceber isso. O que está faltando para as pessoas enxergarem esse fato de eu já poder sair formado com canudo, mas sabendo que o canudo é o que menos importa no primeiro momento, porque na hora que eu for para uma entrevista, a gente vai chegar nisso lá na frente, né? Como que eu me preparo para essa carreira? Como que eu faço para aproveitar isso? Porque eu preciso buscar um autoconhecimento, saber o que eu gosto, minhas habilidades, minhas skills, todas os meus comportamentos, porque eu já posso começar a colocar isso em prática durante o próprio período da faculdade, não simplesmente esperando 2 anos para começar a fazer o tal do estágio.
O estágio serve para isso. Sim. Scott, aí entra uma questão que foi a nossa penúltima aula lá na Uniscott. Propósito. Propósito. Porque vamos pensar que... Pode falar. Tá travando sua internet, Alex. Deu uma travadinha na internet dele aí. Vamos lá. Enquanto isso, galera, vai escrevendo pra gente aí, ó. Olha aí, minha amiga. Vamos lá, repete de novo que sua internet travou. Sim. Se eu tenho um propósito, eu já começo a minha carreira percebendo qual que é a raiz que eu posso construir, Scott. Porque, vamos pensar que assim, quando a pessoa tem um propósito, aí é que tá, ela não faz pela obrigação. Então, é diferente você falar assim, eu quero fazer uma faculdade, e você falar, eu tenho que fazer uma faculdade. Porque eu tenho que fazer uma faculdade já é uma questão que você está dizendo que tem uma... Se você pudesse escolher, talvez você não escolheria. Então, vamos lá. Agora eu começo a entrar num processo de autoconhecimento para entender o que eu sou bom de fazer. Porque todos nós temos um potencial muito grande. Todos nós temos a oportunidade de criar e agregar valor ao meio. Todo trabalho é um movimento de entrega de serviços de pessoas para pessoas. Quem que é o bom profissional? O bom profissional é aquele cara que ele consegue entregar. Ele entende que até o colega de trabalho dele é cliente. Por quê? Por exatamente ele ter um propósito, ele não se influencia tanto pelo que as pessoas chamam do ambiente de trabalho. Isso tem sim uma certa influência, mas o que eu quero dizer, se essa pessoa está focada, ela sabe o que ela quer ali, ela não vai se desmotivar porque as pessoas do trabalho estão desmotivadas. Porque vocês podem observar, quando a pessoa está desmotivada no trabalho, é porque ela não tem propósito, ela não tem metas. Ela nem sabe o que ela quer. Na verdade, ela não gosta do que ela está fazendo, mas ela tem medo de ficar sem aquilo. Ela não acredita nela mesma. Por que ela não acredita nela mesma? Porque ela trabalha, muitas vezes, apenas para cumprir o tempo, para cumprir o relógio. Então, eu fico 6 horas na empresa, eu vou lá, faço o arroz com feijão, mas não sai disso. Eu tenho a crença de que se eu entregar mais, eu não sou pago para isso. Porque a todo tempo, quando eu estou nesta parceria com a empresa, sendo um funcionário, e eu não tenho visão, eu vejo como se eu trabalhasse para eles. Mas, na verdade, você não trabalha para ninguém, você trabalha para você mesmo. Então, eu preciso entender quais que são as regras desse mercado. Se o mercado ele não paga, ele não valoriza a questão da importância, assim, da raridade, então, primeira coisa, quanto mais a pessoa for ela mesma, mais chances ela tem de ter diferencial, porque ela não vai copiar as pessoas. Tá. Ela vai realmente começar Vamos entender, a colocar então. ideias. Interessante. Você está falando aí, eu estou matutando aqui, estou processando aqui. E a gente vai mexer com a nossa audiência agora. Galera, vamos lá. Desce o dedo nesse coraçãozinho aí e chama a gente que o papo está começando a esquentar. Seguinte, então, vamos entender. Primeira coisa, a pergunta que eu quero fazer para a galera escrevendo aí. Uma grande parte dessa galera que está aqui, ela está trabalhando hoje. Uma grande parte, ou se não está trabalhando, trabalhou já alguma vez na vida. Talvez dificilmente tenha alguém que nunca trabalhou. Tá. E quando a pessoa vem falar para mim que ela nunca trabalhou, eu falo, sim, você trabalhou. Trabalhou na sua casa, trabalhou numa ONG, trabalhou numa igreja, trabalhou em algum lugar, trabalhou. Porque as pessoas relacionam muito trabalho com carteira assinada ou com pagamento. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, eu quero que a galera escreva aqui no bate-papo. Quem é que hoje se sente desvalorizado? Quem é que se sente hoje desvalorizado no trabalho que atua? Para a gente entender como é que a galera está se sentindo aí e a nossa live ser uma ferramenta para poder abrir a mente, né? Ninguém vai pedir as contas amanhã no trabalho, mas ao mesmo tempo também a gente tem que ajudar a pessoa a tomar algumas decisões. Ela pode ser que até sexta-feira ela tome decisão de fazer uma transição de carreira. Pode ser que até sexta-feira ela faça uma transição de buscar uma promoção para ser valorizada. Talvez nem ela sabe que ela não está sendo valorizada. Então, escreve aí, galera, quem se sente desvalorizada no seu trabalho. Pode continuar. O lema que a Renata colocou aqui faz todo sentido. Ó. Estar empregado é empreender com o CNPJ do outro. Exatamente. Em outras palavras, o que a Renata está falando para a gente, ela está trazendo o conceito de intraempreendedorismo. Esse conceito de intraempreendedorismo, tem umas coisas, pessoal, que a gente tem que observar bem. Às vezes eu ouço coisas do tipo assim, esse negócio de empreendedorismo, essas coisas estão é modinha. Isso não é modinha. Isso é um salto de consciência, é diferente. Hoje você ouve falar muito mais sobre... Não falavam disso. Totalmente. Por quê? Porque se a gente começar a ver isso, é a influência da internet, das redes, da conectividade. Porque se a gente voltar 20 anos atrás, o mercado era muito mais restrito. Era muito mais desafiador. As condições das pessoas, de uma certa forma, eram sim mais difíceis. Se você volta 20 anos atrás, cara, para muita gente fazer uma faculdade era um sonho distante.
Não é que hoje seja simples, mas hoje é muito mais acessível. Você tem recursos e formas. Eu sinto que é muito mais fácil você fazer uma faculdade hoje do que há 20 anos atrás. Sim, Então, nesta época, o que acontecia? A gente tinha uma certa limitação do conhecimento, porque era muito valorizado, e essa era a forma. Né? Hoje a gente tem as mídias sociais. As mídias sociais, elas abriram o campo para muita coisa. Muito empreendedor que existe hoje, que ganha milhões, ele só existe por conta desse novo modelo de trabalho. Então, tem exatamente. a ver com o intraempreendedorismo e com o empreendedorismo, porque se você perceber, a maior empresa que nós temos é a nossa vida. Então, você quer, tipo, uma pessoa que faz a vida dar certo, o que é uma pessoa que faz a vida dar certo? Ela consegue desenvolver um trabalho, ela tem bons relacionamentos, ela tem ali o equilíbrio. Tem problemas como qualquer outra, mas ela consegue fazer as coisas acontecerem. É uma pessoa que está empreendendo a vida. Ela consegue ter visão sistêmica, ela sabe que se ela tomar uma ação, às vezes, errada na área da carreira, Sabe, vai influenciar o relacionamento. sabe o que eu pensei aqui? Pode, Será que a gente pode mesmo, falar. se a gente mesmo fosse se promover, ou a gente mesmo fosse se demitir, como seria, né? Porque se a gente tem a nossa vida, a nossa própria empresa, muitos de nós ia se autodemitir, né, ao longo do curso, né? Sim, cara. Então, é isso que é importante, porque é aqui que começa a fazer todo o sentido, todo esse processo da carreira, do autoconhecimento, do desenvolvimento. Porque a primeira coisa de tudo, eu acredito muito nisso. A coisa mais importante de tudo é você acreditar no seu potencial de construção, né? De criatividade, de inovação. Porque se você acredita nesse potencial, você se dá a permissão de fazer aquilo que você tem mais afinidade e gosta mais de fazer. Tudo que você faz muito, você desenvolve uma habilidade. E aqui você começa a ter um diferencial. Qual que é a maior falha? Até olhando aqui alguns comentários de vocês, a gente não pode ir para uma empresa projetando a valorização na empresa. Tá? Você não pode fazer isso. Você tem que, dentro de um sistema de uma empresa, você tem que ao mesmo tempo ser sistêmico, você tem que pensar no todo e no mesmo ponto pensar só em você. Olha que maluco isso, né? Pode parecer complicado. Mas pense uma coisa, a visão mais pobre do trabalho é que você ganha dinheiro lá apenas. Essa é a visão mais pobre. Tá? A gente ganha dinheiro lá? Claro que a gente ganha dinheiro lá. A gente, talvez até, inicialmente a motivação foi essa. Beleza, não tem nada de errado com isso. Só que quando você quer dar um salto na tua carreira, você tem que ver que o que vai valorizar a sua carreira é desenvolvimento de competências e habilidades. Então, de repente hoje, Scott, eu estou num emprego que não é o que eu quero. Né? Por causa de talvez muitos aqui. Eu estou num emprego onde de repente eu só estou esperando uma chance para ir para a aviação. Ótimo. Então, quais são as habilidades do meu dia a dia que eu posso desenvolver que vão ser usadas da mesma forma dentro da aviação? Por exemplo, Tá. eu tinha um coach piloto, bem breve. E Sim. esse coach, ele trazia essa questão. Cara, tipo, eu quero ser piloto, estou tentando as seleções, não passei ainda, tal. Eu não gosto do meu trabalho. Cara, o que você faz? Pô, eu trabalho com vendas. Venda como? Ah, eu tenho uma loja, estou atendendo o cliente e tal, não sei o quê. Cara, você parou para perceber que tipo, o teu trabalho te dá oportunidade de comunicação, de expressividade, de venda de ideias, de entender vários perfis de clientes. Quanto que se você estiver focado nos seus atendimentos no dia a dia, você não vai poder usar estas mesmas habilidades, talvez para falar uma linguagem mais clara com o selecionador, para se apresentar melhor. Então, é aqui que está. Você tem que observar que talvez você não esteja no trabalho que você quer, mas você tem que agradecer por este trabalho, porque ele está te dando a condição de desenvolver as habilidades que você precisa para Exatamente. aí sim fazer a transição. Exatamente. Entende? Aí o que eu queria agora é chamar a atenção da galera. Tenho certeza que essa galera tá com papel e caneta na mão, porque não tem como vir para uma live como essa sem papel e caneta na mão para poder anotar os insights, porque senão o negócio vai aqui, daqui a pouco amanhã dorme e apaga. Eu quero que a galera anote aí, vai ouvindo a gente, vai anotando, ou senão assim que acabar a live, faça a tarefa de casa. Primeira coisa, reconhecer as suas habilidades. Reconhecer aquilo que você é bom. Então, por um lado, você pode já dar ouvidos. O que que as pessoas ao seu redor falam que você é muito bom? O que que a sua família, o seu cônjuge, o seu pai, sua mãe, seu melhor amigo fala que você é muito bom, né? Porque se muita gente fala que eu tenho habilidade para aquilo, que eu sou bom para aquilo, o primeiro passo é eu entender que eu posso acreditar nisso. Tem gente que nem assim acredita. A autoestima às vezes está tão baixa que ele não consegue enxergar o que todo mundo fala que ele é bom. Mas vamos partir do princípio que ele anote pelo menos três habilidades. E se você quiser escrever aí no chat, começa a colocar aí também. Três coisas que você acha que você é muito bom em fazer. Porque através dessas três habilidades, a gente pode preparar todo um cenário para você, inclusive, se vender
tanto num processo de seleção, quanto no processo de promoção, quanto no processo de transição de carreira. Certo, Alex? Sim. É isso. Aqui a gente tem que observar e pensar o seguinte. Lembra, as empresas são as pessoas. Então, eu primeiro tenho que ter um alinhamento, e talvez a gente vai bater muito nessa tecla durante essa semana. Eu tenho que ter um alinhamento da visão do trabalho. A primeira coisa é a seguinte, você não pode se ver menor que a empresa que se atua. Geralmente acontece isso muito. Quando atendo pessoas com a questão agora de carreira, o que elas trazem é um sentimento de que elas se sentem pequenas perante a empresa. Por quê? Porque elas É veem a aquela empresa, história do no caso, elevador, né? Aquela história do elevador. Quando você entra no elevador e está o presidente da empresa, em vez de você aproveitar e isso. fazer uma pergunta para ele, você se esconde como se você imaginasse que queria sumir para ele não poder te reconhecer, sendo que ele é apenas um ser humano que talvez só estudou um pouco mais ou tem um pouco mais de experiência que você e amanhã, daqui a 10 anos, pode ser outra pessoa pegando o elevador com você e você sendo o CEO da empresa. Exatamente. Então eu não posso confundir hierarquia de cargo com importância do ser. Eu tenho que observar isso. Porque senão você, quando tiver com o presidente, vai sentir que você é um ser inferior. Vai até pensar que você nem sabe o que falar pro cara. E aqui é que está a questão. Porque você só vai ter esse sentimento se você não estiver buscando algo. Esses dias eu fazia sessão de coaching com uma cliente, não, acho que a gente fez isso na última sessão da Uniscott. Eu estava falando, pessoal, se você quer entrar é muito mais provável que você tenha um trabalho muito mais engajado como comissário se sua meta for ser gestor de comissários, não apenas só um comissário. Porque se você for só o comissário, você chega lá e conquistou o fim. Mas se você é gestor, você sabe que esse é o primeiro passo. Você ainda tem que continuar galgando muito, você tem que conhecer a empresa, você tem que conhecer os sistemas, você tem que ter uma entrega. Você sabe que você vai para auxiliar, vai para chefe de cabine, instrutor, treinador, e você vai construir. Então, se eu tenho uma visão mais ampla, fica muito mais fácil. Agora, se eu olho, de repente, aquilo só como um trabalho, eu me frustro. Por que nós temos muito senso de falta de reconhecimento? Porque, vamos voltar de novo, as empresas são as pessoas. Então você pensa numa coisa. Qual é a pessoa que você conhece que ela é só luz, ela não tem sombra? Ela é só gente boa, ela é só maravilhosa, ela é uma pessoa quase que iluminada. Quantas pessoas dessas você conhece? Provavelmente nenhuma, né? Porque onde tem luz tem sombra. Então agora pensa pela lógica. Agora você está entrando numa empresa, talvez, que tenha 1000 pessoas que tem essas características. Então, seja o Google, seja uma companhia aérea, seja a melhor empresa do mundo. Você vai ter gente que vai puxar seu tapete, você vai ter gente que vai ter inveja, você vai ter gente que vai pegar no seu pé. Gente, a gente não pode ter uma utopia de achar que existe uma empresa ideal e lá todo mundo é gente boa, todo mundo flui. Cada um tem seu comportamento. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas aqui é um outro tópico também que vai entrar durante essa semana. Como é que eu lido com essas relações dentro do meu trabalho? Então, é nesse sentido que você tem que ser muito individualista. Mas é um paradoxo, porque para você ser individualista aqui, você vai ter que ser sistêmico. Ou seja, tá, eu vou trabalhar nessa empresa. É esquisito que eu vou dizer a forma como eu vou falar para vocês, mas é tipo assim, eu estou entrando nesta empresa para que eu consiga, para que eu seja legal com as pessoas. Isso é algo bacana, mas não é o seu propósito. Você tem uma função, você tem uma direção. Então, a partir do momento que eu tenho essa direção, qual é a minha estratégia pessoal? Como é que eu uso este cargo e este momento para que eu consiga realmente potencializar as minhas habilidades e ou ser promovido ou desenvolver as habilidades suficientes para pular de ramo? Então, Exato. você não deve se influenciar, até porque a gente não está falando disso ainda, mas isso aqui já é desenvolvimento de liderança. Né? De repente você virou líder da equipe. Quantas vezes acontece da pessoa chegar comigo, Alex, virei líder. Então, ela veio me contratar para fazer um treinamento, uma mentoria de liderança. Pô, a primeira coisa que ela fala, cara, mas eu me surpreendi, porque tinha pessoas ali que pareciam ser tão gente boa, e quando eu virei líder, a pessoa meio que virou a cara para mim. Como é que eu vou lidar com isso? Porque esse cara é da minha equipe. Eu não posso ficar contra ele. Pô, vamos entender o que está acontecendo. A gente precisaria de uma live só para É falar sobre isso, interessante porque aí... porque a gente já viu isso acontecer em vários cenários, né? Você tem um ótimo operador, que quando você promove, ele é líder, sem o devido preparo e a bagagem. Você perde dois funcionários. Você perde o que você promoveu, porque você não tem como voltar ele para trás. E tudo isso porque existe um outro personagem, que é o líder, que na verdade não se preparou o suficiente para poder enxergar as competências. A gente vai falar disso, bem provável, muito mais amanhã, quando a gente for falar do momento da carreira que eu quero me promover na carreira. Mas eu queria deixar uma Sim. pergunta, Alex, se a gente não perder muito o foco, e você já volta a falar. Eu gosto muito de lives assim, que a gente vai trocando ideia, e eu vou deixando tarefas também para eles. E aí, como eu Fica à dei o vontade. exemplo do elevador, eu quero jogar para eles aí uma coisa para eles pensarem, e amanhã a gente pode até trazer um pouco da resposta, né? Uma pergunta de RH
que é muito comum acontecer nas entrevistas, né? Se você se deparasse com o presidente da empresa num elevador, o que você perguntaria para ele? Eu quero deixar isso na cabeça desse povo essa noite, para dormir com essa bambuzada na cabeça deles. Quero que eles pensem o que, que eles perguntariam, né, para o presidente da empresa, seja aéreo, qualquer outra empresa, na empresa que você está hoje. Pensa no lugar que você está hoje, o presidente dessa empresa entra no elevador com você, e você tem lá 5 minutos, acabou a energia, ficou preso dentro do elevador. Como é que seria o seu bate-papo com esses presidentes, trocar ideia, perguntar coisas para ele? Vou deixar essa pergunta no ar e você retoma o assunto, Alex. Tudo é uma construção, Scott, quando a gente fala de carreira. Então a gente tem que observar muito o nosso momento. E aí é que entra essa questão. Se você está focado no que você precisa fazer, eu vou colocar uma metáfora, tá? De repente, eu entrei para trabalhar com atendimento ao cliente, mas eu nunca trabalhei com atendimento ao cliente. Eu sei o que eu quero, tá? Eu quero desenvolver essa área, eu quero crescer dentro dessa parte de atendimento. Bom, eu estou dentro da empresa. Eu começo agora a ter interação com vários clientes. Qual é o cliente que você vai mais aprender? O mais difícil. O cara que chega sorrindo, é simpático, é gentil, meio que só flui. Mas o cara que você realmente tem ali que lidar com ele chega com um problema, ele tem que trocar alguma coisa, ele tá bravo e você tem que conectar, ouvir, conseguir atender o cara e ele, na medida do possível, ainda sai satisfeito com a sua entrega, esse você foi extraordinário. Aqui você tem resultado. É aí onde Então, você o que aprende, né? acontece, Você Scott? aprende com esse. O que é moleza é mamão com açúcar. Isso é fácil, não aprende nada. Desaprende, pelo Vou ter contrário. Que saudade dessa Carol aí, viu? Sumida. Ô, Prazer ter você com a gente aqui Carolzinha, na tudo live, bem? Carol. Quanto tempo. Gente, então, é uma coisa assim, quando você começa a observar essa questão de você observar a sua construção, vamos pensar que você teve um atendimento extraordinário. Ninguém valorizou. Então, tipo, para o seu chefe, seja o que for, você fez mais que a sua obrigação. Mas o que você começa a perceber aqui nesse momento? O fato de você estar desenvolvendo as suas habilidades te começa a trazer uma autoconfiança e uma motivação para agora você conseguir primeiramente ganhar habilidade. Vamos pensar que nessa metáfora você era novo nesse emprego. Então você está ganhando habilidade, você está ganhando experiência, você sente que as pessoas não têm um reconhecimento, mas você não deixa isso te influenciar porque você começa a perceber que se você for para o mercado buscando reconhecimento, isso tem mais a ver com o seu eu pessoal do que com a sua carreira. Você está ali para entregar excelência. Porque se você entrega excelência, você valoriza consigo mesmo. Se você valoriza consigo mesmo, vai chegar um momento que você fala, pô, essa empresa não tem visão. Está na hora de eu trocar o meu currículo, mandar para uma outra empresa e fazer uma transição. Mas Vendeu se meu você não passe, né? Vendeu valorizar meu o passe. teu trabalho, totalmente. Porque aí é que tá. Se a empresa não valoriza e eu não atendo bem porque a empresa não valoriza, o sentimento que eu tenho sobre mim mesmo é que eu não tenho um diferencial. E aí eu tenho medo de ir para uma outra empresa. Porque, Exatamente. Porque sabe, a gente é tem que muito tomar... comum, é muito comum você ver um profissional que ele passa anos naquela mesma corporação e aí aquela corporação não enxerga ele como prata da casa, traz um profissional de fora para assumir um posto de controle, esse cara acaba saindo, quando ele vai para outra corporação, às vezes muitas vezes ele vai ser valorizado e essa mesma corporação que de alguma forma esbanjou ele, não aproveitou ele, anos depois talvez quer que ele volte, né? Então, por quê? Mas isso, na verdade, não é empresa. São pessoas, são líderes que não têm a visão de valorizar a prata da casa. Tem empresas que não têm isso como premissa, valorizar a prata da casa. Porque é muito mais barato e muito mais fácil você valorizar a prata da casa do que você trazer um gestor de uma outra área, de uma outra empresa, para começar a jogar no mesmo time, vamos dizer assim, né? Mas são poucas as empresas, os líderes que têm essa premissa de valorizar a prata da casa. Na grande maioria não tem Assim, essa metodologia, essa meritocracia nesse sentido. essa é uma coisa muito, muito louca e às vezes ela pode ser relativa, mas é um fato, tá? Porque aí aqui a gente tem que ter uma coisa. A partir do momento que você assume um cargo de liderança, você deve entender o seguinte. O termo liderança é um termo que vem da espiritualidade, não do mercado. O que é um líder? É quem auxilia verdadeiramente o grupo. Talvez seja esquisito o que você vai ouvir agora, mas é o seguinte. Quando você, como líder, ver aquelas pessoas como literalmente como se tivesse uma responsabilidade de filhos e entregar o melhor, desenvolve o todo. Só que aqui vai barrar com o quê? Com o desenvolvimento pessoal. Então não adianta só você tipo ter um cargo de liderança e de repente você estudar técnicas de liderança, tudo isso influencia pra caramba. Só que isso tudo não necessariamente te ajuda a ir além.
a conseguir compreender que se você está num time, você tem que ter a visão sistêmica. Aí é que está o processo. Primeiro você tem que pertencer ao seu sonho. Você tem que sentir que aquele lugar que você está trabalhando faz parte da sua construção. Porque se você estiver num lugar que Mesmo você que fala assim, isso se eu seja pudesse... só um degrau, mesmo que seja só um ponto, uma Mesmo seja ponte. legal. É uma construção. Porque se de repente eu estou no meu trabalho e eu não gosto de ir mais para lá, e eu me sinto obrigado e eu paro de doar ali, sua carreira vai por água abaixo. Não tem milagre nesse processo. Então a gente primeiro tem que quebrar alguns tabus. Perceber que a sua importância dentro do mercado de trabalho é você que faz com o desenvolvimento de suas habilidades. É por isso que é relativo, Scott. Porque eu já atendi pessoas que fizeram processos para empresas, ou até mesmo empreendedores que fizeram processos internos, e aí quando o cara pega o processo interno, ninguém está pronto. O cara tem o Exatamente. conhecimento da função. Ele é bom no Exatamente. que É ele o outro faz. lado da Só moeda, que, né? Muitas vezes a empresa não claro, consegue enxergar dentro do próprio quadro de colaboradores pessoas para assumir essa liderança. Ela tem que trazer de fora. Por quê? Porque essa pessoa que está lá dentro não se destaca. Não se destaca porque ela não enxerga que era isso. possível. É como se ela represasse as habilidades que ela tem. Ela não vê que ela não é a empresa dos sonhos dela, então ela não solta tudo que ela tem para oferecer. Sendo que ela tem a melhor oportunidade do mundo de treinar tudo ali. Ela está sendo paga para treinar as habilidades dela, para potencializar as habilidades dela, para depois ela usar isso como melhor num outro segmento que é o que ela quer, né? Sim, totalmente, Scott. Porque é aí é que entra essa visão, que ao mesmo tempo que você tem a visão do seu objetivo, você sabe que para você conseguir concluir o seu objetivo, a partir desse momento você tem que correr o objetivo desse sistema, que a gente chama de empresa. O que é um sistema? Algo que é maior que você. Né? Então, de repente, quantas vezes vocês já não passaram por situação de ver pessoas, ou talvez até mesmo você, de você, sei lá, teve uma briga em casa com o namorado, com a mãe, com o pai, e aí vai para o trabalho sem paciência, de mau humor. O que o trabalho nesse sentido tem a ver? Entende? Esse é um sentimento que me desconecta. Porque, Scott, é muito importante, a gente vai bater mais nessa tecla durante essa semana. O que é visão sistêmica? O que é um sistema? Eu sou um sistema de pensamentos e sentimentos. Você, meu amigo, é um outro sistema de pensamentos e sentimentos. Tá? Quando eu e você nos conectamos e temos uma amizade, a nossa amizade é algo maior do que só eu ou do que só você. Isso quer dizer que se na interação com você eu só fizer o que é interessante para mim, eu quebro o sistema da amizade. Você vai ver que você tem um cara ali que troca ideia e tal, mas quando você precisa, não consegue te ouvir, não consegue entender a necessidade. Porque, putz, o que eu e você precisamos fazer para manter essa amizade, esse sistema ativo? Entender umas necessidades do outro e entender também qual é o nosso papel dentro desse movimento. Quando eu vou para Exatamente. uma empresa, é a mesma coisa. Eu tenho que entender dentro dessa empresa qual é o objetivo da empresa. A empresa é maravilhosa, ela tem um objetivo extraordinário, mas ela tem um líder que não consegue perceber isso. Será que eu devo realmente anular a empresa toda por causa desse líder? Ou será que eu tenho que buscar estratégia? Porque aí é que entra. Você observa que muitas vezes, se você quer ter resultados diferentes das pessoas que estão ao seu redor, você tem que fazer o que elas não estão fazendo. E isso é uma coisa Exatamente. muito simples. Então, Independente, muitas vezes. independente do reconhecimento ou não, as pessoas buscam Não, muito. total. Eu presto muita atenção nisso. As pessoas querem muito reconhecimento, muito elogio, muito ser reconhecida, ser elogiada. Mas espera, para um pouco. Se ninguém te elogiar, mas você for para sua casa com a sensação de missão cumprida, que você fez o seu melhor e que amanhã você pode melhorar mais ainda, você tem que ser o seu próprio cara que te admira, que te elogia, te Total. incentiva. Se eu depender do Total. outro me elogiar, do outro me reconhecer, eu posso estar morto dentro de uma corporação. Galera, é E o é o que seguinte, acontece com grande parte. nós temos mais. Olha aí, o papo tá tão bom e já passou 40 minutos aqui. Quase 50, Caraca, 50 minutos aqui. Temos mais 10 minutos. Então, desce o dedo nesse coraçãozinho aí. Chama mais uns cabecinhos aí para poder escutar a gente mais um pouquinho. Quem tá só começando, hein? Ainda tem ainda quarta, quinta e sexta. E sexta-feira tem surpresa para vocês. Vamos lá. é surpresa, surpresa mesmo, viu? Tenho É, certeza que vocês vão se surpreender muito. É porque tem muita coisa pra gente falar. Hoje a gente está trazendo um conceito geral e é muito importante a interação com vocês. Fiquem muito à vontade, tanto aqui no Insta do Instituto Melhorando Pessoas, no meu, de repente colocar alguma dúvida, a gente vai aproveita aí, Alex. trazendo, Fala um pouquinho. né? Fala o seu Instagram aí pra galera curtir. Quem não curte você ainda, quem não te segue, fala aí pra galera. O meu é @AlexCarvalhoCoach, tá? Ah, Pode vir galera, aqui, aproveita. Quando né? acabar a live, vai lá e segue. Vem participar também, né? Eu logo começo agora a postar dicas diárias de carreiras, fazer alguns vídeos também e começar a trazer todo esse conhecimento desta área de autoconhecimento e autoconsciência para o desenvolvimento profissional. Porque realmente, se você, como a gente estava falando, pensa que a pessoa que ela fala o seguinte, de repente ela fala, eu quero ser um executivo. Eu vou dar um exemplo bem lá longe, tá? Meu sonho é ser executivo de uma empresa, ser CEO.
Eu sonho em ser presidente de uma empresa. Primeiro, a gente já tem que admirar uma pessoa que se dá a permissão de querer isso. Tá? Porque ela já está dizendo assim, eu não sei o que eu tenho que fazer, eu não sei como eu vou fazer, mas é o que eu quero. Eu vou fazer. Ótimo. Aí ela entra dentro de uma empresa como atendente. Ela sabe que tem uma trajetória. Primeiro ela tem que ser consciente para saber o tempo que ela precisa disso. Não adianta ela achar que vai ser rápido. Principalmente se ela ficar no Essa mesmo é outra local. perguntinha, né, Alex? Se a gente fizer perguntinha, de vez em quando eu faço umas perguntas para os alunos que eu dou nó na cabeça deles, né? Se você se vê presidente dentro da nossa empresa, uma pergunta que podem fazer no processo de entrevista. Qual que é o objetivo por trás dela? Tua ambição. Quero saber se você é ambicioso. Você se vê presidente dentro dessa própria corporação? E aí, às vezes, a pessoa está tão limitada que ela fala, não, eu presidente? Não, nunca. Onde já se viu? Não é possível. Por que que não é possível? É possível sim. Você pode não querer, mas possível é. Basta você seguir uma trilha, estudar o que a pessoa estudou, fazer o curso que ela fez, se formar no que ela se formou e fazer network, relacionamento com quem ela fez. Essa é a Claro, sacada. porque aí é que está a questão de você observar que você não pode, em 2020, ter a mentalidade do trabalho de 1980. Não dá. Hoje em dia é diferenciado. A tendência, eu lembro que há uns 15 anos atrás eu já assisti um palestrante chamado Alfredo Rocha com uma palestra chamada O Trabalho do Futuro, e há 15 anos atrás ele já dizia o seguinte: a tendência do trabalho do mercado é não ser mais trabalho por hora. É você trabalhar por reconhecimento no sentido de meritocracia, é entrega. Então, observa hoje o que está acontecendo nos novos métodos de trabalho. Como realmente a sua entrega ela faz o diferencial. Por que que muitas pessoas têm dificuldade de promover a carreira, de se desenvolver? Porque elas não trabalham para elas. Elas não entendem que o que elas ganham de mais importante numa estrutura de trabalho é a experiência que elas adquirem ali. Agora, o que você vai fazer com essa experiência vai depender muito do teu sonho, porque você já ouviu aquela frase que diz, você é do tamanho dos teus sonhos. Um cara que tem a mentalidade, eu quero ser um CEO de uma empresa, ele sabe que ele vai ter que se dedicar muito. Então, sabe o que esse cara vai fazer? Enquanto todo mundo estiver de férias ou de folga, ele vai muitas vezes estar estudando, fazendo um curso, fazendo uma pós, vendo um vídeo, desenvolvendo uma habilidade. Isso começa a trazer para ele uma visão muito mais ampla de como liderar ou como trabalhar no meio que ele está. E é exatamente isso que faz com que muitas vezes ele seja promovido. Por que você precisa desconectar do que o seu trabalho, entre aspas, acha de você e focar com o seu objetivo? Porque você vai saber, você vai sentir com você mesmo, se você chegou num ponto de que a sua entrega está ótima, você está fazendo diferencial, você entendeu a essência do sucesso. Gente, essência do sucesso. Entregue mais do que você é pago para entregar. Vamos fazer a Tá? perguntinha para a Esse é galera aqui, ó. sucesso. Para gente ir para as considerações finais dessa live. Vamos fazer uma perguntinha para a galera aqui. Galerinha, escreve para a gente, ou pelo menos dorme com esse barulho na cabeça e pensa. E amanhã traz a resposta. Hoje, no seu trabalho atual, para quem está trabalhando, quem não está trabalhando, pensa no último trabalho. Hoje, no seu trabalho atual, você entrega mais do que você é pago? Hoje, no seu trabalho atual, você entrega mais do que você é pago? Você tem a sensação que você se dedica mais daquilo que você é pago? Pensa. Se quiser escrever, escreve. Se não, só pensa. Amanhã, quando você chegar no seu trabalho, botou o pé para dentro, lembra dessa pergunta e tenta fazer amanhã um dia de oportunidade diferente. E tenta amanhã entregar. Tenta não, porque quem tenta não consegue. Faz amanhã uma entrega melhor do que você faria normalmente. E à noite você vai trazer aqui às 9 horas de novo da noite um sentimento para compartilhar com a gente. Eu desafio para vocês que estão aqui hoje, amanhã no seu trabalho, entregar mais do que normalmente entrega. E você vai falar para a gente amanhã à noite o sentimento. A gente vai abrir aqui, ou eu ou o Alex, vamos chamar você ao vivo para você falar aqui o teu sentimento de como foi entregar mais do que você não entrega. A gente vai pedir para você perguntar, lembra a gente aqui, a gente sai um de nós dois, entra o outro e a gente ouve você ao vivo. Pode ser assim, Alex? Claro, com certeza. E por que é importante ter essa mentalidade, pessoal? Porque percebam que se você quer crescimento de carreira, você precisa, na verdade, o que você está dizendo que é crescimento de carreira? Mais responsabilidade. Só que o fluxo é o contrário. Quando você tiver todas as características aparentes de um líder e já atuando como líder, e se te faltar só o crachá vem. Mas se você esperar o crachá vir primeiro para depois atuar, acontece? Acontece, mas eu posso garantir uma coisa para vocês. Muitas vezes, se a empresa parar e pensar em liderança,
liderança mesmo, um líder, um cara que é aglutinador, engajador, que conecta as pessoas, que quando você chega para trabalhar, ele consegue conectar com você 4, 5 minutos antes, falar, equipe, pessoal, como é que vocês estão hoje? Está todo mundo bem? Vamos focar hoje no nosso trabalho, fazer o melhor clima que a gente pudesse ajudar, somos um, sabe? Ele tem um algo a mais, isso é um líder. Você tem um problema, você está chegando atrasado, você está, sei lá, o cara te chama, ele não vai te dar esporro, ele vem, ele conecta com você, ele sabe que você só sabota o trabalho da empresa quando você está se sabotando, porque tudo é causa e Exatamente. efeito. Então, é uma consciência diferente. E o que eu digo para vocês para finalizar? O mercado precisa desesperadamente de líderes. Se você estiver Já se disposto fala a isso há 20 estudar, anos. cara, muito tempo. Porque não adianta hoje mesmo você só ser bom no que você faz. É como uma empresa. Eu sou bom como coach. Ótimo. Só que aí, de repente, eu decido trabalhar como coach autônomo. Eu não posso mais me limitar a ser bom só como coach. Eu tenho que ser bom em empreender, eu tenho que ser bom em marketing, eu tenho que ser bom em relacionamentos, eu tenho que ser bom em vendas. É a mesma É coisa só quando a você gente está atuando na perguntar para a empresa. galera. Galera, responde aí. Quantos livros do tema liderança você leu nesse ano de 2020? Quantos temas, quantos livros, quantos cursos, quantas palestras do tema liderança só você leu em 2020? E aí você começa já, porque são temas que a pessoa acha que só tem que estudar depois que ela for promovida. E é exatamente o que você Não, está não, falando. O não. contrário, eu Não, me não. preparo antes para depois ganhar o crachá, né? Scott, tem uma coisa muito louca, assim, eu não posso, não é a empresa, na verdade, que vai dizer que você é um líder. O líder ele tem que estar com você, a liderança, e por que eu estou usando muito liderança? Porque liderança é autonomia de vida. Você é líder desde a hora que você acorda na tua casa, você é líder como você gerencia as suas emoções, você é líder como Tua você resolve saúde, conflitos. Total. tudo. Então, todas as pequenas ações que você vai fazendo na sua vida, no seu dia a dia, elas vão te energizando, porque se você está focado no que você quer, você está realmente tendo a visão sistêmica da tua vida. Então, não é que você vai chegar num ambiente de trabalho se sentindo mais que ninguém, porque não tem a ver com ser mais que ninguém. Só que você vai sentir que as tuas ações e escolhas têm te trazido resultados positivos. E esses resultados positivos, eles são a tua autoridade, a tua influência. Legal. Então, às vezes, você vai, nesse momento, ter ousadia para tomar uma decisão na empresa que se você tivesse por baixo, você não ia ter. E aí, olhar para sua cara e falar, pô, mas você não fez nada? E Bacana, muitas vezes você bacana. fica com medo. Galera, é o seguinte, nós estamos finalizando, faltam 2 minutinhos, já vai começar já já a contagem regressiva aqui. A live literalmente voou, foi muito gostoso. Amanhã a gente tem mais. Eu queria que você escrevesse aí no bate-papo ou no seu caderninho de anotações o que você aprendeu com essa live hoje. Ou seja, quando chegar lá na sexta-feira, você vai ter já um mini curso montado aí dentro. Um monte de É isso insight. mesmo. Então não adianta só ouvir e não anotar. Escreva agora, quando acabar essa live, anote tópicos, anote coisas, anote insights, coisas que te estimulou para você ir buscar. Eu fiz durante a live inteira 3 perguntas de RH. Se você não pegou, assiste a live de novo, vai ficar salvo no IGTV. E amanhã nós vamos estar aqui de novo. Alex, o que a gente tem para eles amanhã? Ó, Scott, amanhã a gente continua aprofundando essas questões das reflexões, falando de umas características mais do trabalho. Essa semana é a primeira fase desse momento. Eu tô tão, você sabe que eu estou ansioso para falar a surpresa para vocês depois, mas eu não posso falar Não ainda, mas é conta, não coisa conta, não boa, conta. né? É coisa boa, é coisa acessível, vocês vão gostar pra caramba. Mas, gente, é assim, durante essa semana toda a gente vai fazer reflexões muito, muito importantes sobre o campo de trabalho. Então aproveita que você está participando com a gente, anota as tuas dúvidas, a gente está aqui para realmente conectar. E se Vem fizer aqui, sentido, pergunta mesmo, amanhã convida para entendeu? mais gente. Chega no teu trabalho e É fala isso assim, mesmo. ó, tá tendo uma live muito legal. Então a gente tá fazendo uma live com os caras lá, os caras são meio piradinhos assim, mas os caras falam É umas coisas legais. esquisito, né? Convida eles para assistir a live amanhã também. Não precisa, lembra que eu falo? Não é só para quem é do meio da aeronáutica, certo? Serve para todo Sim. mundo. Então convida parente, convida primo, todo mundo está precisando fazer transição de carreira. Serve esse assunto aqui para todo mundo. Vocês viram que a única coisa que a gente não falou aqui foi de aviação. Então, por quê? Porque esses temas estão todos correlacionados, eles servem para tudo. Então, nós estamos Exatamente. na contagem final aqui. Deixo o meu boa noite para vocês. Muito obrigado por terem ficado aqui conosco, quase 40 pessoas. Amanhã, tomara que tenha mais. Desce o dedo no coraçãozinho aí e dá um tchau para eles, Alex. Legal, pessoal. Lembre-se de uma coisa muito interessante. Nem parece nesse momento que nós estamos trabalhando aqui. Quando você entende essa essência, fica mais leve. Eu não vou dizer fácil, porque fácil é relativo. Você sempre vai ter que se empenhar pra caramba. Mas você consegue achar caminhos que muitas vezes que estão ali, pessoas que estão pela obrigação, não conseguem observar. E isso te traz um diferencial maravilhoso. Você realmente começa a ver coisas e tomar decisões que você sempre está um passo à frente, porque você está envolvido.
com aquele propósito, com aquele objetivo. Então, Maravilha, aguardem, maravilha. porque vem Então, muita coisa boa aí. primeira live no total de 4, que talvez vai virar mais, né? Não pode contar, não pode contar. Segura aí. Galerinha, boa noite para vocês. Ótima noite. Vão descansar, vão trabalhar. Façam um excepcional dia amanhã. Façam um dia diferente e vão trazer resultados aqui que a gente vai querer ouvir vocês amanhã, às 9 da noite, mesmo bate-canal. E quem for aluno no Scott tem dobradinha comigo. Amanhã eu vou estar às 8 da noite, ao vivo na Uniscott. A gente vai falar sobre dinâmica de grupo e depois eu emendo às 9 horas aqui com o Alex, aqui no Instagram, tá bom? Um grande abraço. Boa noite, Alex. Um abraço para você também. Boa noite, Scott. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela audiência e sucesso. Nos vemos amanhã. Isso aí, tamo junto. Valeu. Tchau, tchau.